Aqui no Antenados nós falamos de profissões que vão do surf ao direito, passando por adestradores de cães e chefes de cozinha. Mas em quase todas as áreas, antes de começar um novo emprego, você passa por uma entrevista ou uma avaliação desses profissionais, o pessoal do Recursos Humanos. Esse é o nosso tema de hoje, RH. E para nos falar um pouco mais sobre essa área, eu recebo aqui ele, que é psicólogo organizacional, com especializações em legislação trabalhista, marketing e gestão de RH. É diretor executivo da empresa RH Fácil e é moderador de um site de oportunidades, empregos e estágios. Marcos Simões, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos. Tomara que seja um papo bem divertido, bem interessante e útil para todo mundo. Com certeza. Temos também ela, que é diretora de conteúdo temático da Associação Brasileira de RH. Ela é Alice Ferruccio. Seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês e espero que todos gostem aqui da nossa... Quer dizer, não vamos dar umas dicas, né? De como é que a gente pode caminhar nessa área de recursos humanos com o pé no chão, mas pensando alto. Beleza. E temos também ela, que é pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos, tem 7 anos de experiência na área de recrutamento e seleção e é sócia da empresa RH It Solution. Ela é Luana Zanelli, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E temos também ele, que é professor de Recursos Humanos, é mestre em Administração e realizou uma pesquisa sobre a relação entre as técnicas de recursos humanos na contratação. Ele é Frank Astor, seja muito bem-vindo ao programa. O prazer é todo meu e é um prazer imensurável podermos estar aqui. Beleza, e você que está em casa, você já passou por uma entrevista de RH, sim ou não? Liga para cá, participa do programa, eu estou esperando a sua participação e no final do programa a gente vai ver se eu passaria numa entrevista com eles ou não, né? Bem, gente, para a gente começar o nosso papo, o que é o RH para vocês? Como é que vocês me definiriam o RH? Ninguém definiria o RH. Não. As pessoas sempre tiveram aquela noção de que recursos humanos era diretamente ligado a uma questão de aquela relação ali só com o DP, Departamento Pessoal. Hoje o RH é muito mais que isso. Hoje o RH, basicamente, é você conseguir fazer um ser humano se tornar altamente produtivo e satisfeito onde ele está. O que eu acho é que RH já deixou de ter essa nomenclatura, a gente usa essa nomenclatura porque é a mais comum, é a que todo mundo conhece, mas o humano deixou de ser um recurso, né? Hoje a gente fala gestão de pessoas, gestão de talento humano, gestão de capital humano, porque foi sendo descoberto, desde o DPzão até a gestão de pessoas, que o humano é muito mais do que um recurso, né? Tais como os outros recursos materiais, né? Então, eu acho que teve essa ascensão, digamos assim, com relação ao conceito de RH, do humano deixar de ser um recurso para ser um potencial dentro da organização, né? Ser o principal ativo dentro das organizações. Você diria que para o RH houve uma humanização, então, do próprio funcionário? Com certeza. Acredito que sim. Eu vejo assim, as pessoas teriam que olhar a trajetória da área de recursos humanos, né? Como ela se constituiu. Então, como o Frank colocou, no início, a gente não era nem DP, a gente era um contador externo. Né? A pessoa de um contador externo fazia a admissão das pessoas que iam trabalhar na empresa. Depois, com o passar do tempo, a área de recursos humanos era chamada de DP, não tinha área de RH ainda. Então, era o departamento pessoal. E era subordinado à área administrativa financeira. Mais tarde, a área de departamento pessoal se constituiu em uma área, especificamente, e não trabalhava somente com a parte burocrática de admissão, demissão, aquela parte de remuneração. Passou a ter novas funções. Então, daí a gente passa a ser chamados de área de recursos humanos. E vem toda aquela concepção de década de 70, 80, quando a gente passa por toda essa trajetória, aí sim, a gente começa a ver esse ser humano, que foi colocado pela Luana, como uma pessoa mais inteira, integral, né? E se tornando verdadeiramente um recurso, e não mais um recurso humano, mas um potencial grande para a nossa instituição. E hoje a gente tem o RH estratégico, né, que a gente sempre fala, né? O RH que participa do negócio da empresa, traz resultados para a organização e traz também felicidade para as pessoas. Bem, o RH uma empresa ela é feita de várias dimensões, né? A dimensão financeira, a dimensão tecnológica, a dimensão de pessoas, enfim. Então, a gestão de pessoas é a administração dessa importante dimensão,
que são as pessoas. Mas, na verdade, é a administração dessas pessoas em prol, né, de um ativo extremamente importante para as empresas, que são os clientes. Então, na verdade, a gestão de pessoas, ela inevitavelmente está ligado ao atendimento desses clientes. Ou seja, se eu atendo bem os meus clientes, eu tenho condições, por exemplo, de ter um pacote de benefícios interessante, etc. E eu diria, complementando, eu diria o seguinte: a gestão de pessoas não é uma exclusividade do departamento de RH. A gestão de pessoas é uma tarefa de todos os líderes da organização. Portanto, não existe gestão de pessoas. Para mim, o que existe é cogestão de pessoas, um RH integrado a cada chefe de departamento. Essa é a minha visão. O que para vocês hoje seria uma empresa padrão assim, no setor do RH? Vocês conhecem que, assim, puxa, esse é o melhor modelo que a gente conhece até hoje? Tem alguma? Isso vai depender do modelo de empresa, né? Que isso está muito ligado ao modelo de empresa. Aí, antes de entrar aqui, eu e ele, a gente estava conversando. Se você tem uma empresa eminentemente, empresa necessitada, que a necessidade dela é grande, é de tecnologia, você vai ter um perfil profissional. Se você tem uma empresa que ela é altamente em produção em escala, você também vai ter um outro perfil profissional. Então, você fica meio assim, digamos assim, mais complexo, você dá uma determinação para isso. Mas no momento que você parte do princípio que as pessoas que estão ali, elas estão sendo trabalhadas, elas estão sendo estudadas, está tendo, digamos, algo feito em prol dela para que ela se sinta bem naquele ambiente de trabalho, aí você já começa a criar um padrão de perfeição. Porque já circula muito, assim, não sei se vocês seguramente já recebi um e-mail uma vez falando das instalações do Google lá nos Estados Unidos, que é um local maravilhoso, parece um jardim de infância. Delícia. É, assim, tem diversos espaços, ambientes, não sei o quê. É por aí, o RH é mais ou menos isso, você disponibilizar para o funcionário que ele seja uma pessoa mais feliz no trabalho? Não necessariamente. Brinquedos não fazem uma pessoa 100% feliz, claro, né? Não adianta você ter uma mesa de sinuca para os rapazes e não sei, não ter uma remuneração por competência, não ter uma outra visão da pessoa ou de tratar apenas como peças de um jogo. É uma estratégia que vai além das instalações da empresa. Sim. E muito além de remuneração também, eu acho. Eu acho que tem uma coisa da gente separar bem, quando você fala, tem uma empresa modelo, né? Mas eu fico preocupada com esse tamanho. Qual é esse tamanho que a gente está falando de empresa? É uma empresa pequena, que nem tem RH? É uma empresa média? É uma empresa grande? Uma multinacional? Então, eu posso ter uma empresa pequenininha, que não tem uma área de recursos humanos constituída, mas que todos os gestores dessa empresa trabalham envolvidos e comprometidos com o bem-estar dos seus funcionários, seus clientes internos. E daí pode ter um RH muito melhor do que um RH de uma empresa média ou uma empresa grande. Então, acho que separar um pouco essa questão em empresas pequenas, médias e grandes seria interessante para a gente dizer assim, olha, mesmo que eu não tenha um RH constituído, eu posso estar fazendo uma boa gestão de pessoas com os meus gestores dentro da minha organização, porque eles estão capacitados, eles estão comprometidos em, além de trazer resultados para a empresa, transformar essas pessoas em pessoas mais felizes. Eu acho que é importante a gente falar sobre, inclusive a nossa campanha do ano passado, da BRH, era felicidade com o trabalho, sabe? É se sentir feliz trabalhando. E para isso, a gente precisa estar num ambiente que seja saudável, né? A saúde do trabalhador, psíquica e física. Chamar aqui a ligação do Rodrigo, aqui do Rio de Janeiro. Fala aí, Rodrigo, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Thiago. Boa tarde aos convidados aí. Boa, Rodrigo, diga aí. Eu tenho uma pergunta para eles. Eu participei de algumas entrevistas de RH e algumas dinâmicas de grupo. Eu tenho uma pergunta que eu não sei como responder aquela pergunta que eles sempre fazem na entrevista. Qual é o seu maior defeito? Como é que você responde isso? Tem resposta certa para isso? E eu queria que eles dessem algumas dicas sobre como passar por essas dinâmicas de grupo e dessas entrevistas. Beleza, Rodrigo. Obrigado pela sua ligação. E aí, qual é a melhor resposta para qual é o seu pior defeito, o seu maior defeito? Eu fiquei preocupada agora, né? Porque se a gente for aqui trabalhar a questão de dar uma dica, né, para ele passar, vai ser complicado. Eu acho que ele precisa ser ele mesmo. Não dá para a gente enganar as pessoas por muito tempo. Mas não dá para um cara na entrevista dizer, olha, meu pior defeito é ser muito preguiçoso. Não dá para ele falar isso numa entrevista. Já era para ele, não? Eu acho que tem que ter bom senso, né? Eu Claro. acho que não adianta você falar... Eu acho que você tem que
ter um bom senso em relação à competência do cargo que você está concorrendo. Então, que tipo de competência ou de comportamento eu tenho que ter, inerente a mim, independente da empresa ou do cargo, que seja de acordo com essa vaga que eu estou buscando. Então, se é uma vaga mais estratégica, se é uma vaga mais operacional, se é uma vaga mais analítica, é claro que todos nós temos muitos defeitos, né? É claro que todos nós gostamos também de uma cama quentinha às 6 da manhã. Enfim, mas eu acho que você tem que não é exatamente dar dica, que é bom você ser perfeccionista. Todos os candidatos dizem isso. Meu maior defeito é que eu sou muito perfeccionista, né? Então, e que, para mim, não é um defeito, e que eu brigo com os meus candidatos em relação a isso. Né? Eu digo, me vende esse teu defeito, então. Né? Por que isso é um defeito para você? Né? E aí vem todo aquele discurso aprendido, né? Toda aquela coisa que alguém disse em algum momento para ele. Então, eu acho que você tem que ter um mínimo de bom senso na hora da seleção. Né? Não só na hora do defeito, como na hora da dinâmica de grupo, enfim. Que, às vezes as pessoas elas acreditam que o entrevistador está esperando uma resposta específica, mas, na verdade, ele está esperando a maneira que você vai dar essa resposta. Exatamente. É como você se convicção, comporta. a maneira que você se comporta. Numa dinâmica de grupo, aí eu dou uma dica. Sempre tem umzinho que vai querer sair na frente, querendo ser superior a todo mundo. E sempre tem aquele que se esconde. O que sai na frente, o que se esconde, o que vai valer mesmo, é a maneira que você responde, se comporta, e eles querem ver a sua maneira de agir perante o grupo. É aí que é a dica. Fala aí, Marcão, estou te cortando direto. Fala aí. Eu acho que uma coisa que o leigo, né, precisa entender é o seguinte: num processo seletivo, existe uma escolha mútua. Não é só a empresa que está escolhendo o candidato também está tendo a oportunidade de escolher a empresa. Isso. Então, não adianta eu fingir que sou algo, né, que de fato eu não sou, que não vai servir para aquela empresa. Né? Então, eu acho que realmente alguém falou que em autenticidade, a autenticidade continua valendo. Esse é o ponto. Segundo ponto, a seleção de pessoal ela não é matemática, não é uma ciência exata. Então, nós nunca sabemos plenamente qual é o objetivo por trás de uma determinada entrevista. Eu posso, por exemplo, trabalhar numa empresa, ser o gestor de RH de uma empresa, onde a empresa não gosta de pessoas perfeccionistas, por exemplo. Então, o que está por trás das perguntas, o que está por trás de um desenho de uma dinâmica de grupo é o mapeamento de competências. Ou seja, quais são os conhecimentos, quais são as habilidades, quais são as atitudes que interessam àquela organização. Portanto, não existe uma resposta correta nunca. Entendeu? Vou pegar um gancho no que ele colocou, que o Marcos colocou, né? É importante que... Rodrigo, que fez a pergunta? Isso. Rodrigo, é importante que você entre no site, né, da empresa que você está se candidatando a participar desse processo seletivo. Conheça quais são os valores dessa empresa. Verifique se os valores dessa empresa batem com os seus valores pessoais. Porque a pior coisa que existe é trabalhar num lugar onde você vai ter um choque de valores diariamente. Você acredita numa coisa, a empresa acredita em outra. Então, você vai sofrer. Para que sofrer? Né? Desculpa. Vai ser muito difícil. Então, é importante também que você verifique nessa consulta, né, no site, inclusive até pessoas que já trabalharam nessa empresa, etc., perguntar como é que é o clima organizacional dessa empresa onde você trabalhou, quais são as coisas legais que essa empresa já fez. Dá uma lida para ver se essa empresa aparece em algum lugar dizendo que ela não é socialmente responsável, que ela é uma empresa que está aí cometendo um monte de crimes ambientais. Botar o nome da empresa num site de busca, por exemplo, ajuda? Exatamente. Procura saber se vale a pena trabalhar nessa empresa, porque essa mão dupla que o Marcos colocou, isso é verdade. Eu posso estar precisando muito trabalhar num lugar, mas qual é o tamanho desse que eu vou pagar, né? O preço que eu vou pagar para trabalhar num lugar que é um verdadeiro inferno, né? Desculpa, deixa eu só complementar o que ela disse. Rapidinho, vai. Rapidinho. Que eu tenho que ir pro break. Desculpa. Concordo com o que a Alice disse, mas eu acho que tem 2 pontos. Um ponto é que, não sei se é o caso do Rodrigo, nem sempre ele sabe quem é a empresa. Né? Muitas vezes são as famosas agências que não divulgam e que, enfim, que mantêm o cliente reservado. Não né? diz o perfil do emprego. Exato, não diz nada. E outra, se tem o site da empresa disponível, né? Se tem o nome da empresa, os valores, a missão, a cultura, que geralmente estão disponíveis no site, é sempre de valorização do ser humano, de os nossos colaboradores são os... E na prática, nem sempre.
Por né? isso que eu falei que para procurar se existe alguma Exato, não só no site, mas isso. não ter uma Depois fonte encontra, vasta, exatamente. É.